Filho! Descansar! Em nossa passagem pelo local, encontramos os desbravadores atuantes com a comunidade. A diretora Viviane Rosa explica como é o trabalho dos desbravadores. A situação hoje, como se diz, da sociedade em geral, não é muito boa, né? A gente vê que, infelizmente, tanta coisa ruim acontecendo, muitos incentivos para levar as nossas crianças para o lado das coisas ruins, né? E o Clube de Desbravadores vem trabalhando exatamente isso, né? Em levar, dar oportunidade para essas crianças, né? Para escolher pelo lado bom. Porque aqui a gente trabalha os 3 aspectos, físicos, mental e espiritual. E assim, a gente dá toda uma base para eles, né? Para que, como se diz, mesmo que eles saiam daqui um dia e procurem o lado ruim, mas pelo menos eles vão ter tido essa opção, né? De escolher entre o que é bom e o que é ruim. O diretor Rodney Marcelino acrescenta ainda sobre o trabalho com as crianças. A gente tem caminhadas, passeios, excursões, viagens, acampamentos, né? A parte mental através das especialidades, né? Habilidades manuais, por exemplo, tricô, crochê, aprendem um pouquinho sobre as profissões, mecanismos, sapataria, tudo que vocês imaginarem, né? Um pouquinho. E na parte espiritual a gente demonstra o quão é importante ter Deus em nossa vida, né? E o Clube dos Bravadores ele é muito bom que ele não pega só crianças evangélicas, né? Mas ele abre as portas para qualquer religião, para qualquer tipo de crença que a criança venha a ter, né? Falou também das ajudas que o clube recebe para o trabalho das especialidades. A nossa divisão aqui é a divisão sul-americana e somos divididos também por uniões e associações. Como eu falei, nossa divisão é sul-americana, união nossa, é a União Oeste Brasileira, que compõe Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, esses 3 estados. E nós aqui, na parte da cidade de Itabira, a gente tem a Associação Mineira Central, que se localiza na cidade de Belo Horizonte, né? E essas especialidades surgiu a ideia em 1950. E foram surgindo várias ideias para fazer como se fosse mesmo um pequeno curso, né, de como a criança pode aprender um pouquinho mais sobre a vida em si. E desde 1950 até hoje são 550 especialidades, né, entre várias e inúmeras especialidades a gente tem profissões, né, igual por exemplo aqui, ó, essa especialidade é sobre cães. Então a criança aprende tudo sobre os cães, como cuidar do cão, né, qual o ciclo do cão, né, o que o cão precisa. E aí ela faz uma pequena prova simples, se ela passar na prova ela ganha esse boto. E isso vai para a vida toda, porque o desbravador funciona de 10 a 15 anos e depois dos 15 anos de idade ele entra na parte da diretoria. Agora ele vai cuidar de crianças, né? Como se diz, retribuir o favor, né, que um dia alguém fez por ele. O Rodney mostra o uniforme e explica a faixa de especialidades e o lenço. Os paramentos são muito importantes. Na manga esquerda é a identificação de qual associação que você é. Como eu falei, a gente é dividido por associação. Então a nossa Associação Mineira Central, este globinho aqui representa a Organização Mundial do Clube dos Bravadores. Qualquer lugar que eu for, se eu chegar com esse globinho, as pessoas já sabem que eu sou desbravador, né? Nessa parte direita, ainda a gente não conseguiu colocar ainda, porque está chegando os nomes, vem o nome do clube, que é Serra do Esmeril, vem a patente da pessoa, né, que está no clube na parte da diretoria, no caso, diretor, o triângulo do desbravador, que representa a parte física, mental e espiritual, e o tempo de serviço da pessoa que está, né, no Clube dos Bravadores. Esse a gente chama de galão. Esse galão é para identificação do que a pessoa é dentro do clube, né? No caso, eu sou o diretor, somente os diretores que usam, né? A faixa de especialidades também é como se fosse o histórico do desbravador, né? Então, nessa faixa de especialidades, eu tenho aqui algumas especialidades de várias áreas, né? A parte estudos da natureza, né? Tem a parte aqui de ciências, tem a parte aqui de acampamento, tem a parte aqui de nutrição, né? Então, essa faixa de especialidades também ajuda muito o desbravador a desenvolver sua mente. Na parte de trás, aqui nós temos todos os trunfos que nós chamamos, né? Esses trunfos a gente recebe quando tem mega acampamentos, que é realizado pela Mineira Central, né? Associação Mineira Central, ou realizado pela União, né, Oeste Brasileira, ou realizado pela Divisão Sul-Americana, né?
Na divisão sul-americana, quando tem um mega acampamento, junta-se quase 30 mil desbravadores. O último foi em Barretos, em 2014, né? E foi uma bênção lá, muitas crianças tiveram lá a oportunidade de conhecer inúmeras coisas, né? E o lenço do desbravador, que é o principal. Sem o lenço, o desbravador ainda não é desbravador, porque o lenço, ele, por mais que eu não tenha um uniforme, né, eu posso usar o lenço em qualquer uniforme, em qualquer roupa que eu estiver, né? Então, esse lenço representa também a Organização Mundial dos Desbravadores e representa qualquer, como posso dizer, representa os desbravadores em qualquer lugar, né? Então, se eu for lá na China, vi o lenço, opa, desbravador. Se eu for lá na Europa, opa, desbravador. Então, o lenço dos desbravadores, ele é o principal lenço, o principal material, né, do uniforme que deve ter um desbravador em sua vida. Lembra um pouco o escotismo, né? Exatamente, exatamente. O desbravador, ele não é escoteiro. É bom a gente colocar isso daqui. O Clube dos Desbravadores, ele vem trabalhando a parte mental, física e espiritual. Praticamente faz algumas coisas parecidíssimas com os escoteiros, né? Mas temos uma grande diferença. Por exemplo, a gente tem a fanfarra, por exemplo, né? A gente tem a parte também da espiritualidade, que é muito importante também, né? E desenvolvemos várias coisas, como arrecadação de alimento, arrecadação de roupas, agasalhos. Vamos fazer agora em julho, né? Vamos fazer aqui projetos comunitários, como o projeto Reciclástica, conscientização, né, contra a dengue. Então a gente faz inúmeros projetos que diferenciam um pouquinho, e principalmente a Ordem Unida, que é a marcha que nós fazemos, né? Essa é a maior diferença entre os desbravadores e os escoteiros. Em todos os encontros dos desbravadores, são trabalhados o mental, o espiritual e físico com os jovens. Os hinos são cantados e bandeiras hasteadas em respeito à pátria e ao clube. Dedicado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. As crianças aprendem o valor da oração e fazem a Ordem Unida, que é a marcha coordenada pelo diretor Rodney Marcelino. A secretária Odisseia, por fim, faz um convite a todos para que compareçam ao clube. Eu, como membro do Clube de Desbravadores, eu quero fazer um apelo para as pessoas aqui do bairro, né, para virem participar, porque é muito importante, é um trabalho muito bacana, né, muito importante que está sendo feito aqui na comunidade. Eu trabalho aqui na escola, já trabalhei em outra escola também, eu sei das necessidades aqui, né, e eu sei que esse trabalho transforma mesmo, gente, as nossas vidas. E eu quero convidar você que deixe os seus filhos, né, virem participar conosco. E eu quero também deixar meu apelo para as pessoas nos ajudarem, porque nós precisamos, é um trabalho voluntário, né, que nós fazemos com muito amor, mas todo trabalho, gente, precisa de recursos financeiros, né, de pessoal, e nós queremos fazer um apelo também para aquelas pessoas que queiram nos ajudar de alguma forma, que nós estamos aqui. Todos os sábados, né, e domingos, a partir das 3h30 da tarde, e fica aqui nosso convite. Nós somos os desbravadores, os servos do rei.